Obrigado por essa partilha. Sempre é um exercício de falar de si. Tá? Então, é muito importante falar de si em primeira pessoa. Pessoas da minha idade provavelmente aprenderam que não podia falar eu. Tem gente que fala a gente, nós, porque é feio falar de si. Precisamos desaprender e aprender a falar eu, porque eu preciso ocupar o meu lugar no mundo, tá? Que é único. Assim também, eu esqueci de falar no início, mas no círculo, vocês já sabem isso, mas eu sempre vou repetir, é importante que cada um se vê facilmente e facilmente é visto. Então é muito importante colocar as cadeiras que você não precisa fazer isso, porque o lance do círculo é cada um batendo o olho, poder se ver. Então, por favor, verifiquem isso, porque isso é uma prática. Isso, um pouco para trás, um pouco para frente. Então, isso é muito importante e seria a primeira coisa a ser verificada. Será que estamos sentados numa posição que cada um possa se ver e cada um possa ser visto? Tá? Então, isso é importante, que ninguém desapareça na invisibilidade. Cada pessoa possa ocupar o seu espaço, o seu lugar. Então, a proposta de hoje que eu preparei, e vamos ver até onde chegamos, é algumas informações sobre justiça restaurativa que vocês já têm, mas só para pegar o gancho e nos sintonizar. Depois vamos ter uma colaboração da Fernanda, que eu também vou me deixar surpreender. E a minha preparação para hoje era pensar vocês como sujeitos facilitadores que vão se acessar. Então, vamos fazer exercícios de vocês se acessarem para poderem ter mais sensibilidade, de repente, ou de repente não, também tudo é um talvez, então é uma possibilidade de afinar um pouquinho. Quando você se acessa, você abre esse canal, você abriu esse canal também para a pessoa com quem você vai facilitar. Essa é a ideia para hoje. E o espaço é nosso, então em qualquer momento, a não ser que eu tenha dito, gente, agora não, agora é silêncio, agora a dinâmica é assim, mas o tempo é nosso, então se tenha dúvidas ou contribuições, por favor, o espaço é nosso. Então, vocês já sabem tudo isso, já disse, mas só para alinhar. E é um exercício de traduzir, às vezes, as muitas informações sobre o que é justiça restaurativa em 5 telas. Então, 3 anos atrás eu tinha 3 telas. Aí no ano seguinte acrescentei uma 4ª tela e agora recentemente acrescentei uma 5ª tela. Então é o suco do suco do suco do suco, no meu entender, da justiça restaurativa. Então é a possibilidade de irmos dessa justiça para essa justiça. E esse quadro foi desenhado por jovens que estão em conflito com a lei de Tatuí, durante o seminário que aconteceu em março ou abril deste ano. Parece que teve algumas pessoas aqui, você estava. Durante o seminário, no 2º dia, os jovens pintaram este quadro para nós. Então, qual a diferença? Talvez, o que estamos vendo de diferença de um quadro para o outro quadro? Mais alto. A venda é uma justiça que já enxerga, que já não é mais cega. O que mais? Largou a ameaça. Olha para o mundo.
as duas são magrinhas, né? Mas a balança já não está mais na mão da justiça, né? Daquela assim. a balança já não está na mão da justiça. E ela é afro, ela não é exatamente branquinha, né, gente? Uma grande diferença. E ela dança, né? Ela dança. Então, alguém falou no início da rigidez, né? Era muito rígida, é um pouco isso, né? Agora aqui já soltei. Tem uma visão clássica, né? Aqui é... Tá, então, é movimento, dinâmica, visão, futuro. Aqui não tem visão de futuro, hein? E como vamos ser justas se não temos visão de futuro? Então, essa é a passagem. E essa passagem se traduz também da retribuição para a restauração, que a justiça retributiva pergunta o que ele fez ou ela, que é uma pergunta virada para o passado. E a justiça restaurativa, o que nós podemos fazer para mudar a situação. Então, realmente, você faz um giro do passado, não é uma resposta a um ato do passado, mas é uma possibilidade de convivermos no presente, olhando para o futuro. Por isso, essa coisa dos olhos é muito importante. Olhar o futuro, do passado para o futuro, o foco temporal, o foco da atuação institucional, seja ela justiça, escola, assistência social. De penalizar o ofensor, humilhá-lo, excluído do convívio, para cuidar das necessidades. Tá? Outro foco, a questão da balança, foi para o espaço, cuidar das necessidades e dos contextos de todos os envolvidos na situação problemática e cuidar principalmente das vítimas. Gente, algum comentário? O tempo é nosso, hein? Tudo bem? Deslocamento do ato de responsabilização, de ser responsabilizado, o ofensor, que é passivo, para assumir responsabilidade. E aí, quem assume responsabilidade é nós, vítimas e ofensor, são chamados a agir. Então, os dois precisam agir, lógico, o agir é diferente. Mas, no mínimo, a vítima é convidada a participar. E se ela não aceita participar, se ela não entra nessa ação, não vai ter possibilidade de fazer justiça restaurativa. Não com a vítima. Então, nesse sentido, mas como acontece o responsabilizar-se? Mas a vítima é responsável? Se a vítima tem uma responsabilidade, se pelo menos se conectar com esse processo, senão não funciona. Então, o responsabilizar-se é um movimento interior, possível por causa do processo dialógico, do confronto com os danos reais e com a dor causada. Então, eu ponho aqui a dor causada, porque muitas vezes, isso vamos trabalhar hoje, nós temos muita dificuldade de lidar com a dor. O dano ainda vai, o dano que é quantificável. Mas aqui estamos pedindo outras coisas, estamos pedindo inclusive o acesso à dor. E para isso é muito importante que os e as facilitadoras estejam
em casa com a sua própria dor, para você não ficar aí, por sua própria dor, limitando o acesso da outra pessoa à sua dor. E isso é um pouco um dos exercícios que vamos fazer hoje. Então, um deslocamento do foco, o enfoque no sujeito, então de um individualismo centrado no eu e meu, o meu direito, o meu advogado, o meu processo, para a coletividade humana que é chamada a conviver. Então, se eu não abrir um pouco esse meu, e ir para um outro espaço, porque a prioridade não sou eu não sou o eixo do universo. Por mais que a gente adoraria, né, que o universo girasse ao redor de mim, mas ele não gira. Ele não gira ao redor de mim. Então, isso é um engano que precisamos, outra vez, desaprender. Nós precisamos desaprender do enfoque do individualismo para e aprender um enfoque na coletividade humana. Eu lavo semanalmente o meu carro com aquele lava-jato, porque eu pago a minha água. É um bom exemplo. Mas nem o carro, nem a água sua é prioridade. A água nossa da coletividade humana é prioridade. Por exemplo, isso é um exemplo que nos mostra como nós precisamos urgentemente mudar, porque a coletividade humana está sendo ameaçada por uma ação minha, que eu tenho direito. Porque eu pago a água, mas isso é muito pequeno, esse pensar. E a coletividade humana não dá mais conta com esse pensamento. Não tem mais espaço para esse pensamento, porque nós estamos nos estrangulando com esse excesso de mas eu tenho direito. Faz sentido, gente? Muito radical? Como é que vocês escutam isso? E o quinto deslocamento do olhar dos fatos visíveis, quantificáveis e objetivos para a dimensão invisível, subjetiva, sentimento, valores, necessidades. Então, focar, quer dizer, precisamos ir além das coisas visíveis, e todos nós sabemos que o conflito, às vezes, é uma parte visível de uma grande coisa invisível que fica alimentando e para a qual precisamos abrir espaço. Então, tudo isso é a passagem dessa justiça para essa justiça. Okay, então, só fechando isso com uma frase do um dos fundadores da justiça restaurativa, né? A representação da deusa da justiça é extremamente atual, uma deusa vendada que segura uma balança. Tal signo deixa claro que a preocupação é a isonomia processual e não uma isonomia das circunstâncias de fato. Quer dizer, eu preciso ser isenta no processo. Tá, mas se os fatos lá na frente estão tortos, esses fatos tortos estão neste processo. Tratar todos iguais perante a lei faz com que sejam desconsideradas as diferenças sociais, econômicas e políticas existentes. Então, que a justiça seja feita, sim, mas que a justiça como um todo possa ser feita. Assim, paradoxalmente, a instituição justiça, ela se dizendo isenta, ela mantém as desigualdades em nome da igualdade.
Isso que é o buraco. Esse é o buraco. De eu achar que, tá legal isso aqui, porque ela tem que ser igual para todo mundo. Ela tem que ser igualmente justa para todo mundo. Mas ela sendo cega, ela não pode ver o que aconteceu anterior a este fato. O que não desculpa o fato. Tá? Mas que pede um tratamento adequado a este fato. Tá? E não é tudo bem, não. O fato aconteceu. Então, este fato é levado em consideração, mas também o contexto é levado em consideração. Ok, gente, então se pudessem se distribuir um pouquinho e aqui 3. Importantíssimo ter consciência do próprio corpo, estar conectada. Eu preciso sentir, quando estou insegura, as minhas tripas fazendo. E aí, ouvir isso. E agora eu já aprendi que eu coloco as minhas mãos nas minhas tripas e falo, ok, já entendi, eu estou extremamente nervosa. Se não tomo conhecimento disso, isso vai influenciar o processo de facilitação. E às vezes, eu me sentindo nervosa, eu já interrompi o círculo falando, gente, vamos fazer, parece que tem uma tensão no ar, ainda que essa tensão seja minha, talvez seja só minha, mas ela é legítima. Então tem uma tensão no ar. Vamos colocar os pés no chão, vamos fazer um exercício de respiração, não pode fazer agora, mas durante o processo de facilitação, seja no pré-círculo ou no círculo. Isso é totalmente legítimo, porque eu estou me cuidando. Eu estou cuidando deste processo. Então não é, mas é só eu, esse outro. Não tem importância. Eu estou em relação com essa outra pessoa e essa outra pessoa vai ser afetada. Então é muito, muito, muito importante. E o corpo fala pra caramba o tempo todo. E fica quieta. Não é agora. Não, gente. É você em diálogo com você mesmo. Então isso é extremamente importante. A segunda coisa é o silêncio. Aguentar o silêncio é um indicador de maturidade e vamos dizer assim, para ser cuidadoso, é muito importante poder deixar ser o silêncio. Deixe existir o silêncio. E não precisa preencher o tempo todo o silêncio. Quer dizer, deixe o silêncio, porque o silêncio, por exemplo, num pré-círculo, ou mesmo num círculo, o silêncio possibilite as pessoas a se conectarem com elas. Mas quem é facilitador precisa saber que isso faz parte. Isso não é porque a pergunta está ruim, ou porque você é incompetente, ou porque talvez você não dá para isso. Se tudo isso passa na hora da facilitação, não pode. Quer dizer, não pode porque isso não vai deixar você livre. Então, treine-se em pequenos espaços do cotidiano para que o silêncio possa existir na tua vida. E ele é muito bem-vindo e ele te possibilita refletir, aliás. Tá? Então, o silêncio é um ingrediente muito, muito, muito importante e ele não é contraindicador. Quer dizer, pelo contrário, você está em paz com você está conectado com você, isso te permite fazer espaço, fazer este vazio. E este vazio também permite que o grito possa aparecer.
Porque quando tem barulho o tempo todo, o grito da alma não vai aparecer. Então, abrir canal pelo silêncio para que o grito da alma possa aparecer. E um terceiro ponto, valor é a humildade do facilitador. Então, o silêncio, não querer dominar a situação, mas você em contato com você, saber que nem você mesmo você domina, porque o corpo vai te mostrando que você, na verdade, não domina. Então, estando em contato com isso é uma lição de humildade que te possibilite que você possa deixar o outro ser, no silêncio. E aí, cada vez mais, abrindo espaço para que o outro possa ser, essa outra pessoa vai acessar a sua dor. E aí, acessando a dor, mais uma qualidade do facilitador é ter capacidade de aguentar a dor. Tá? Tem que abrir espaço e tem que estar em diálogo para você poder aguentar a dor. E aí, tem pessoas que não aguentam a dor, falam, não precisa fazer nada. Se você está inteiramente com você, a dor da outra pode aparecer e pode existir. Porque é o grito que pode vir para fora. Aliás, essa... Deixa eu pegar aqui. É isso. Para que o grito possa vir. Mas para isso, eu preciso ir para dentro. Então, não é ter medo da profundidade, tá? Avancem para a profundidade, porque isso por si só já é integrador e nesse sentido também é uma cura. Né? Porque essa superficialidade não ajuda ninguém. Mas o grito, precisamos fazer aparecer o grito. E nesse momento estou apaixonado por uma velhinha francesa que chama Jacqueline Morinot. E ela trabalha com mediação. Ela introduziu a mediação na França 30, 40 anos atrás. E quando o círculo é muito grande, quando o círculo é muito difícil, eles colocam até 5 facilitadores no círculo. 5 facilitadores que conseguiram já abrir esse canal para poder ecoar o grito. 5 para poder, pelo silêncio dos facilitadores, fazer ecoar o grito dos participantes. Então, eu achei maravilhoso isso. Então, vamos chegar lá, que possamos ter essa profundidade para a integração. A Botcharova, primeiro eu acho o nome lindo, né? Então, a Botcharova, ela é russa e ela estudou a ex-Iugoslávia. E é incrível como esse esquema que a gente agora está usando em praticamente em todos os cursos, mas o que me chama a atenção, quer dizer, no original não, no original ele é preto e branco, mas no original que nós fizemos, esse círculo deveria ser vermelho, mas acho que tem algum defeito aqui nesse leitor. Então, esse é o círculo vermelho e outro é verde. Então, o que é a lógica da violência? E por isso, depois vocês vão entender o exercício de hoje de manhã. A violência começa com, lógico, um ato de agressão. Aí alguém me ofende, verbalmente, fisicamente. Aí eu sinto dor, eu tenho consciência da ofensa. Às vezes, quando é muito forte, eu entro em choque. E quando realmente é forte, muitas vezes tem um mecanismo de negar. Eu falo, não, mas não foi isso que aconteceu. Assim, meio que eu estou
negando ou negociando com este fato. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? E aí, aos poucos, da negação eu vou para a consciência, né? O bloqueio da mente começa a abrir e começa a ter realmente consciência da perda, da violência, e às vezes eu tenho um certo pânico de pensar nisso. Mas como eu não estou preparada para isso, então o que eu faço? Eu reprimo a dor, eu reprimo o medo. E muitas vezes tem pessoas que reprimem acontecimentos traumáticos durante muitos anos. E é óbvio, isso está em algum lugar do corpo. Toda dor, assim como toda felicidade, está gravada no corpo. Então, podemos fazer as contas, o que acontece quando eu reprimo um ato de agressão durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque eu não posso dizer. E aí acontece o quê? Essa raiva, porque tem uma repressão, essa pressão vira raiva, ira, ódio. E tem a pergunta da vítima: por que eu? Por que me acontece isso? Porque eu é tipicamente a pergunta da vítima. E eu acho que muitas de nós conhecemos essa pergunta. Mas por que eu? Por que não a minha vizinha? Por que não aquela tia chata? Sabe? A gente tenta transferir. Por quê? E aí, como houve um ato de agressão, eu sinto a dor, eu tenho o desejo de justiça. Normal, porque tem uma... Ou, como eu disse hoje de manhã, toda situação, toda sensação de injustiça possibilite um procedimento restaurativo. Então, aqui não é só uma sensação de injustiça, mas aqui houve efetivamente um ato de agressão. Portanto, eu tenho o desejo de justiça. E muitas vezes nós confundimos o desejo de justiça com o desejo de vingança. Quando as pessoas foram lá em São Paulo, no caso Nardone, saem na rua, vêm do Mato Grosso, do norte ou do sul, já não lembro, e vêm de Porto Alegre, para estender faixas pedindo justiça, o que as pessoas estão pedindo? Estão pedindo punição. Né? Eu venho lá de Porto Alegre, do Mato Grosso, para estender uma faixa, justiça. O que essas pessoas querem? Talvez eles queiram, como que foi? Pena de morte perpétua, né? Não foi isso? Então, para eu... O que acontece então? Teve um ato de agressão, eu sinto a dor, eu quero justiça, então eu conto a minha história para que vocês, amigas minhas, me ajudem a ter e fazer justiça, não é isso? Então eu conto a minha versão. E vocês vão acreditar na minha versão? Seus amigos. É isso, estão esperando, é óbvio. Você é a minha amiga. Então é claro que você vai acreditar e que você vai me apoiar. E você vai provavelmente dizer, mas isso não pode ficar assim. Isso não é justo. Isso não é justo. Portanto, o que você vai fazer? Você vai me reforçar a eu praticar um novo ato de agressão. E com isso, na nossa mente, a justiça está sendo feita e, na realidade, um novo ato de agressão está sendo produzido. Portanto, fechou-se o ciclo da violência,
Agora, a pessoa que eu agredi vai fazer o mesmo circuito que eu fiz, tem o ato de agressão, tem uma dor, tem uma consciência, tem a repressão da dor, tem a raiva, tem a pergunta da vítima, tem a vontade de justiça. Fechou-se o círculo. E parece que é assim que funcionamos como sociedade. Seja esse ato de agressão de um indivíduo privado, seja ele do Estado. Porque a prisão, se você vai lá dentro, todo mundo que está, ou todo mundo não, mas a grande maioria vai se sentir injustiçado. E saem dali com um desejo de fazer a justiça, e aí temos 70% de reincidência. E o circuito não fecha mais, quer dizer, fecha, mas não tem mais saída. E todos nós conhecemos o que está acontecendo, no micro e no macro. Essa é a justiça, ou não? Então, o que a Bocharova nos desenha? Não é que ela inventou isso, mas o mérito dessa senhora é que ela conseguiu trazer isso num simples circuito. Tanta teoria e tanta verdade em 3 telas, e por isso ela me encanta. Eu sou de síntese, depois de aprofundar. Então, tem um ato de agressão, tem uma dor e tem a consciência. Ok? Os 3 passos são os mesmos. Mas o que antes era repressão, a Bocharova fala de expressão. Então, olhem as 2 palavras. Aqui tem uma pressão reprimida, aqui tem uma pressão exposto para fora. Tá? Express. Press, mas sempre é a pressão. Por aí, podemos pensar que violência tem muito a ver com pressão. E quanta pressão não sobe quando a gente se sente injustiçado? É um problema de SUS. Quem é da área de saúde aqui? Não dos animais, mas estou lembrando. Tem de tudo. Olha, isso aqui, gente, isso aqui é saúde. Sabermos lidar com a violência melhoraria muito a nossa saúde. Então, o que é expressão da dor, expressão do luto? Então, como expressando? Nomeando, o nomos põe ordem no caos. A violência cria um caos. E nomear a violência, nomos se opõe ao caos. O nomear ajuda a organizar a violência, ajuda a enfrentar os medos. Porque às vezes você sendo capaz de dar nome ao medo, o medo como que ele se reformata. Ele era assim, porque não consegui dar nome a ele, eu consigo dar nome e ele virou uma coisa assim. Uau! Parece que estou conseguindo dar conta disso. E nomear também ajuda a aceitar. Aceitar ativamente, não um aceitar passivo. Um aceitar que é fruto de uma confrontação, de uma elaboração. E aí eu consigo, tendo passado por isso, eu consigo chegar a um lugar de perguntar. Qual era a pergunta da vítima? Porque eu. Então, agora a vítima consegue já sair do centro de toda a atenção, consegue sair desse centro e consegue olhar para este fato e pergunta: nossa, mas por que eles fizeram isso? Então, por que eles ou elas fizeram isso? Conseguir fazer essa pergunta, quer dizer, essa mudança na atitude,
significa que eu consegui rehumanizar essa pessoa. Porque eu já ponho essa pessoa dentro da minha lógica. Porque estou perguntando, nossa, mas por que ela faz isso? Então, eu, de certa forma, já estou me relacionando com essa pessoa, porque estou começando a perguntar como é possível que ela faça o que ela faz. E isso é já reumanização. Tem uma pesquisa muito interessante, o livro chama A Obediência de Abraão. A Obediência de Abraão é de uma chilena, e ela fez análise dos militares no Chile, e ela pergunta como é possível que no tempo da ditadura militar, jovens chilenos mataram os seus irmãos jovens chilenos. É a lógica militar em todos os lugares. Como é possível que os jovens policiais matem jovens de periferia? É a mesma lógica, a mesma situação, a mesma pergunta. Então, ela mostra como que isso é possível, porque para os jovens militares, esses jovens chilenos eram comunistas. Comunista é cachorro, comunista é diabo. Então, quanto mais você vai instruindo as pessoas que este outro, no fundo, irmão, mas ele não é irmão, porque ele é comunista, cachorro, filho da puta, você vai degradando a ponto de ser menos do que cachorro, portanto, você pode matar. Então, cuidado com esse discurso de desclassificar, de ódio, que estamos em conta-gotas recebendo também diariamente pela mídia, neste momento aqui no Brasil. Cuidado com esse discurso extremamente perigoso, porque ele vai desumanizando. E aí é um pulo para você justificar a eliminação deste não humano. E aqui estamos numa outra lógica. Por que eles fazem o que fazem? Isso é uma prova de que você, de certa forma, conseguir restabelecer uma conexão, apesar de algo muito grave que aconteceu. E aí é possível, como você está se confrontando com essa realidade e quer uma mudança, é fácil, você assume um compromisso de assumir risco, quer dizer, o compromisso de assumir risco. De certa forma, você se rende a essa história, mas não como um vencido, mas como alguém capaz de dialogar e tensionar com essa história. E aí tem o perdão como uma escolha. E aí, mas de que perdão estamos falando? De um perdão, só brevemente, porque isso seria uma manhã para trabalhar, um perdão que me possibilite elaborar a dor do acontecido para que eu possa me livrar dessa dor. Tá? Eu estou hoje num ponto que eu posso perdoar, não porque o outro merece, mas eu posso perdoar porque eu já fiz todo um trabalho e porque eu quero ficar livre dessa dor. E se não fôssemos perdoados, diz Hannah Arendt, seríamos sempre vítimas do ato do passado. Tá? Então, eu enquanto vítima, eu enquanto ofensora ou agressora, se eu não sou capaz de perdoar, esse fato para sempre paira em cima de mim. Então, por amor a mim, por amor à minha saúde, eu vou me dar esse presente que é para ser dado. Perdoar, perdonare, é para dar. Forgiving, eu me dou esse presente. Fecho parênteses, só para não confundir que, perdão, justiça restaurativa, não tenha dúvidas que é bom para a saúde de todos nós, se pudéssemos perdoar mais.
menos pressão alta. E aí vem toda essa coisa de estabelecer a justiça. Então, então, aqui, estabelecer a justiça, aqui começa a negociação com o outro, que é o processo do círculo restaurativo. Tá? Aqui, quando, vamos dizer, as pessoas estão juntas, então aqui começa o círculo restaurativo. Mas, se enquanto vítima, enquanto ofensores e enquanto facilitadores, precisamos aprender a ir para este círculo, porque senão também enquanto facilitadores, se nós não conseguimos eu mesmo fazer esse exercício, essa tarefa de casa, de começar a expressar, eu facilmente induzo as pessoas a ficarem aqui. Porque eu estou programada para a continuidade disso. E por mais que eu sei as perguntas restaurativas, mas esse saber não é suficiente, porque o meu corpo vai me trair. E o corpo é o mais antigo em mim. E o corpo vai ter a razão sobre a racionalidade. Não sei se é muito fácil entender. Mas é muito importante que, enquanto facilitadores, tenhamos essa consciência. Quando eu ajudo a fechar o círculo e quando eu ajudo a abrir para ir para um outro lugar. E aí, diz a Bocharova, não importa onde abrimos o círculo, contando que sempre vamos para a expressão. E por isso os exercícios de hoje de manhã, para que aprendamos a conectar-nos com o corpo, com a emoção, com a sensação, com a intuição. Com a intuição. E aí, abrindo espaço para estar em casa com isso, me possibilita abrir o espaço para que outras pessoas possam estar em casa com isso.